Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 94.300 dólares americanos, com uma valorização ao longo dessas últimas 24 horas de aproximadamente 0,5%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, não está conseguindo ter valorização ao longo desse último dia. Está tendo uma queda de aproximadamente 0,8%, com cada unidade cotada nesse instante em 1.780 dólares. De qualquer forma, se a gente olhar um espectro de tempo um pouquinho maior, se a gente olhar um recorte de uma semana, a gente vai ver que as principais criptomoedas têm conseguido se recuperar. Ao longo desse tempo, o Bitcoin está com uma valorização de 7%, o Ether, uma valorização de quase 10%. XRP, por exemplo, que hoje ao longo do episódio a gente vai ter notícia sobre ela, também uma valorização de quase 8%. Solana de 6%. Cardano de quase 10%. Então a gente consegue ver que diversas criptomoedas têm conseguido sim recuperar o seu preço, têm conseguido sim se valorizar ao longo desse período. E isso graças, claro, há diversos fatores, entre eles uma melhora do ambiente macroeconômico. A gente está com um período de pausa nas tarifas recíprocas dos Estados Unidos e, teoricamente, a Casa Branca e Pequim estão em conversas para tentar chegar em algum acordo, em algum denominador em comum. Se China e se Estados Unidos entrarem em um acordo, a gente vai ir para um novo capítulo da Trade War, que vai ser um capítulo mais ameno. Então, o mercado está otimista que isso aconteça nos próximos tempos, e isso tem sido refletido tanto no mercado financeiro tradicional, que conseguiu fechar diversos dias da semana passada no verde, quanto no mercado cripto. O mercado financeiro tradicional, nesse momento, está operando majoritariamente em queda, especialmente nas empresas de tecnologia, mas uma queda muito leve. S&P 500, por exemplo, uma queda de 0,2%. Nasdaq também uma queda de 0,2% e Dow Jones uma alta de 0,2% também aproximadamente. Vale ressaltar que o mercado americano está aberto há cerca de 1h30, então tudo ainda pode mudar. Mas de qualquer forma a gente tem visto sim essa calmaria no mercado, tanto no financeiro tradicional quanto no mercado cripto. Ao longo da última semana, por exemplo, a gente teve dias de entrada muito forte no ETF de Bitcoin Spot. Na última segunda-feira, dia 21 de abril, a gente teve entrada de 4.000 BTC. Na terça-feira, um inflow de mais de 9.000 BTC. Na quarta, de mais de 10.000, quase 11.000 BTC. Na quinta, de quase 4.500. Na sexta-feira, as gestoras ainda não publicaram, ainda não divulgaram o resultado final. Então a gente ainda não sabe. Mas de qualquer forma, muito provavelmente a gente vai fechar a semana passada também no verde. Afinal de contas, se a gente pegar só terça e quarta, a gente já teve um inflow de mais de 20.000 unidades de Bitcoin. E também tivemos resultados positivos nos ETFs de Ether Spot, algo que a gente não estava conseguindo ter ao longo dos últimos tempos. Na última quinta-feira, a gente teve um inflow de 35.386 unidades de ETH e na última sexta-feira foi um dia ainda maior. Foi o maior dia desde que eu me recordo do ETF de Ether. Foi um inflow de 58.853 unidades, o que em dólar americano dá mais de 100 milhões. Ou seja, teve um inflow de mais de 100 milhões de dólares em ETF de Ether Spot ao longo da última sexta-feira. Isso é, sem sombra de dúvida, uma excelente notícia, tanto para o mercado cripto como um todo, quanto para o Ether, que é o segundo maior criptoativo do mercado e que a gente sabe que tem patinado bastante ao longo do último tempo. Se a gente parar para comparar o preço do Ether em relação ao Bitcoin ao longo do último ano, a gente vai ver que o Ether perdeu bastante. Então, essa entrada é um alento, é uma esperança de que o preço do Ethereum possa vir a se recuperar. Dando continuidade ao episódio de hoje do Giro Bitcoin, ao longo desse último domingo, dia 27 de abril, Michael Saylor, da Strategy, anteriormente chamada como MicroStrategy, postou o gráfico do Bitcoin das compras da Strategy. E geralmente, quando ele posta esse gráfico, quer dizer que a Strategy vai anunciar novas compras ao longo da próxima semana. E, dito e feito, no dia de hoje, dia 28 de abril de 2025, pela manhã, a Strategy anunciou a aquisição de mais 15.355 unidades de BTC, com preço médio de 92.737 dólares. Com isso, a Strategy possui agora o total de 553.555 Bitcoin. Isso é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o maior ETF de Bitcoin Spot do mundo é o da BlackRock, do mercado americano, e tem 586 mil. E esses BTC desse ETF não são da BlackRock, são dos clientes da BlackRock, dos investidores que utilizam esse ETF para comprar Bitcoin. Ou seja,
está sob gestão da BlackRock, só que ele não é posse da BlackRock. E nesse caso da Strategy, é posse da Strategy. A Strategy possui 553 mil BTC. Parece ser questão de tempo para a Strategy passar, inclusive, o próprio ETF da BlackRock. Parece realmente ser questão de tempo. A Strategy já é a maior detentora corporativa de Bitcoin e, pelo visto, quer ampliar ainda mais essa vantagem, essa larga vantagem que já está muito bem estruturada. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas agora falando sobre a Europa, o presidente do Banco Nacional da Suíça rejeitou pedidos para adotar Bitcoin como reserva estratégica. Segundo uma reportagem publicada pela Reuters no final da semana passada, o presidente do Banco Nacional da Suíça afirmou durante uma reunião de acionistas em Berna que as criptomoedas atualmente não atendem os requisitos para compor nossas reservas cambiais. As declarações foram feitas em meio à crescente pressão da indústria cripto local para que o Banco Central adicionasse BTC às suas reservas. Foi feita uma campanha, teve inclusive votação popular para fazer uma modificação, uma mudança na Constituição para poder colocar Bitcoin junto com ouro como parte da reserva, só que o presidente do Banco Central já negou essa possibilidade. De qualquer forma, o debate segue, o debate continua e a gente está vendo cada vez mais países se movimentando por uma questão de adoção do Bitcoin como reserva estratégica. A gente tem visto países como inclusive o próprio Brasil começando a ter esse debate na parte legislativa, na casa legislativa. A gente sabe que não vai ser da noite para o dia, a gente sabe que é uma construção, é algo que demanda tempo, mas de qualquer forma a gente tem visto cada vez mais países se debruçando sobre o tema. E, inclusive essa negativa agora é uma boa notícia, porque de qualquer forma o presidente do Banco Central da Suíça já teve que responder algo sobre o tema, já teve que falar que não vai. Pelo menos ele já falou que não vai, porque há um tempo atrás até isso era impossível. Seria considerado piada adicionar o Bitcoin como reserva estratégica. Não seria nem ao menos levado em consideração, não seria nem digno de resposta para muitos presidentes. Então, só o fato dele ter respondido já simboliza um avanço e está muito claro que cada vez mais países vão sim adotar o Bitcoin como reserva. Ao longo do ano de 2025, a gente deve ter ainda mais países adotando de forma pública. Eu tenho plena convicção de que vários países já estão comprando na surdina, sem falar nada, escondidinho, mas eu tenho certeza que isso vai ser publicizado para alguns países ainda ao longo do ano de 2025. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia da XRP. A XRP, que atualmente é o quarto maior criptoativo do mercado, com valor de 2,27 cada unidade, vai ter o seu primeiro ETF do mundo e vai ser aqui no Brasil. O ticker de negociação vai ser o XRPH11, ele é gerido pela Hashdex junto com a Genial Investimentos e pode ser comprado em praticamente qualquer gestora, em qualquer empresa que você utiliza para fazer investimento no mercado financeiro tradicional, já tem a possibilidade de comprar via ETF. CVM fez essa autorização e o Brasil, com isso, fica cada vez mais na vanguarda também da aprovação dos ETFs. O Brasil, por exemplo, foi um dos primeiros países do mundo onde a gente já teve a negociação de ETF de criptomoeda, Spot, que no caso foi o Hash 11, também da própria Hashdex, que era uma carteira de criptoativos. A gente teve o primeiro ETF de Solana Spot do mundo, que inclusive já está em negociação, e a gente tem dois. A gente tem um da Hashdex e tem um da QR Capital. E agora a gente tem o primeiro também de XRP do mundo, também da Hashdex. De qualquer forma, a gente vê muito claramente essa estratégia de investidores utilizarem ETF para conseguirem se expor em criptomoeda. É o que eu costumo dizer, dificilmente é um produto para você que está escutando o Giro Bitcoin, que já é do mercado cripto, mas para uma empresa que quer comprar BTC ou que quer comprar alguma criptomoeda e não consegue por legislação, é uma excelente forma. Para uma pessoa que quer se expor, mas tem medo de criar conta em uma corretora, tem medo de criar conta em uma exchange, também é uma excelente forma. Inclusive, o CIO da Hashdex, o Samir Kerbaj, falou que é o nono ETF que a gestora lança na B3 e amplia ainda mais as possibilidades de diversificação e exposição a ativos digitais. Abre aspas. XRP11 integra a linha de fundos monoativos da Hashdex, como os ETFs BitH11, ETHE11 e SOL-H11. O foco destes ETFs são investidores sofisticados como institucionais que desejam montar carteiras de criptoativos na B3. Fecha aspas. Vale ressaltar que a gente já tem acesso, inclusive, à página
do próprio ETF, né, do próprio fundo, na Hashdex, a gente já consegue ver o patrimônio líquido. Nesse instante, por exemplo, o patrimônio líquido desse ETF já supera os 225 milhões de reais, que é um valor bastante significativo, ainda mais se a gente considerar o pouquíssimo tempo de lançamento desse produto. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, o Brasil saindo na frente nessa parte regulatória e tendo a aprovação da CVM do primeiro ETF de XRP do mundo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, deixa o seu like aqui que isso ajuda muito a nossa continuidade de trabalho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá vendo a gente pelo Spotify, pelo Deezer? Passa a seguir o nosso podcast aqui, dá 5 estrelinhas que isso ajuda muito a continuidade do Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!